Jesus me encontrou perdido e logo cuidou de mim, não me julgou por fraco ser, me acolheu como eu sou, e assim Jesus conquistou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Jamais devemos esquecer que a regência da nossa vida está no temor do Senhor, que ensina a sabedoria e nos lembra sempre que a humildade antecede a honra. É o que diz o verso final desse trecho de capítulo 15. Esquecer ou ignorar que Deus é onipresente, ou seja, tem o poder de estar em todos os lugares e ver tudo o que ocorre na terra, é ignorar o conhecimento que pode nos aproximar dele, que nos faz pessoas melhores. O verso 3 chama a nossa atenção para a onipresença de Deus e sua constante vigilância sobre a existência dos homens. Deus não está alheio a tudo isso. Deus não se coloca na condição de ver todas as coisas para condenar, pois se assim fosse, nenhum de nós estaríamos aqui, pois não há quem não peque nesse mundo. Mas sim, Deus se apresenta observando tudo o que é feito na terra. Sim, para conceder ao homem oportunidade de perceber o caminho que tem andado e assim tenha coragem de realizar mudanças. É necessário muita coragem, não é mesmo? Para viver nesse mundo dizendo, através da nossa vida, que o estilo de vida escolhido pelo mundo é contrário à vontade de Deus. Saber que os olhos de Deus estão em todo lugar, eu creio que a maioria daqueles que creem sabe. Mas a questão maior é: qual a influência que isso tem em nossa vida? Será que nós cremos de fato nessa virtude divina, nessa capacidade divina? Saber que os olhos de Deus estão em todo lugar pode trazer sentimentos de proteção para quem nele confia, ou pode trazer sentimentos de medo. Tudo depende de como o indivíduo está vivendo sua jornada na Terra. É óbvio que para quem não crê, o sentimento é de indiferença. O fato é que ninguém consegue viver a vida toda pressionado pelo medo. Por isso Deus diz em Cristo, que nos oferece oportunidade de mostrar o seu amor a nós, a fim de que o ser humano como nós pudesse lançar fora o medo e ser livre para fazer a vontade de Deus. É nisso que consiste a liberdade em Cristo. Fomos chamados para a liberdade, mas não para fazer o que queremos,
ou o que desejamos, porque o que queremos e o que desejamos nos é prejudicial. Não sabemos escolher o bem. Até quando escolhemos uma coisa boa, essa coisa boa muitas vezes nos faz mal. É só pensarmos. Se nós pedimos a Deus para nós prosperarmos, muito provável que se não cuidarmos, a prosperidade, que é uma coisa boa, pode nos fazer sentir melhores do que os outros. Deus não está procurando motivo para nos condenar, pois se assim fosse, como disse anteriormente, nenhum de nós estaríamos aqui. Pois não há quem não peque, mas há quem decidiu lutar contra o pecado, sabendo que os olhos de Deus estão voltados para oferecer perdão a quem buscar o seu perdão. Deus tem prazer em perdoar, mas também fica irado quando nós continuamos no pecado. Então, que nós possamos cada dia buscar em Deus força, coragem para lutar contra o pecado e jamais nos submeter a ele. Por isso, ao nos conceder oportunidade de arrependimento, Deus nos concede constantemente a oportunidade para olhar em nosso interior e enxergar quem somos, quantas lutas temos, o quanto temos lutado, o quanto temos nos rendido ao pecado e assim mudar a rota da nossa vida. Isso é arrependimento. Mudar o rumo da nossa existência. Mudar de atitude. Por isso, quando compreendemos a necessidade de mudanças e nos voltamos para Ele, arrependidos, sempre o encontramos disposto a nos perdoar. Portanto, os olhos de Deus estão em todo lugar, não para nos julgar e condenar, mas justamente para nos oferecer oportunidade de nos livrar da condenação decorrente do nosso próprio pecado. Como o apóstolo João, inspirado por Deus, vai nos dizer: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por quê? Porque o mundo sem Deus já está condenado. E nós precisamos também, que já reconhecemos a Deus, fugir, correr constantemente do pecado que nos assedia. Não há portas fechadas, nem lugar escondido que os olhos de Deus não possam penetrar. Por isso ninguém poderá dizer: eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha mudado. Se eu tivesse pelo menos tido uma chance, eu teria mudado. Em Jesus, todos nós temos essa chance. Temos essa oportunidade para andar no caminho da justiça. E quando Deus nos contemplar, se alegre em nós. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, a vida reta. E os retos verão a sua face. Salmo 11, verso 7 nos diz isso. Se você crê
ou não crê, no final de tudo, cada um descobrirá quem controla o universo. Mas lembre-se, é melhor descobrir essa verdade enquanto estivermos aqui, pois depois daqui não há mais oportunidade. Portanto, é bom pensar, se os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus, preciso ficar atento à minha vida, à minha conduta. Quem são os maus? São os que deliberadamente negam a existência de Deus e seu controle sobre o universo e decidem viver a vida como se fossem deuses, achando que podem fazer o que querem. Lê do engano, logo descobrirão que não fazem o que querem. Quem são os bons? São aqueles que reconheceram que são maus e precisam da bondade de Deus para serem reconhecidos como bons. E isso só é possível aceitando o bom, Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Portanto, é sábio se comportar de uma maneira que honre e glorifique a Deus sempre. E como Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 17, vai dizer aos que creem: uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se há temor a Deus, seus olhos sobre nós nos dão cuidado, proteção e esperança, e não medo. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que os olhos do Senhor possam sempre ser recebidos por você como um ato de amor, bondade, cuidado, proteção e esperança. Não me julgou por fraco ser, me acolheu como eu sou, e assim Jesus me conquistou.